Enfrentar as provações da gravidez sempre foi um desafio, mas foi particularmente angustiante no Antigo Egito. Imagine a assustadora realidade em que a mortalidade infantil subiu para 50% e as mães enfrentaram o parto com salvaguardas mínimas contra complicações. Os antigos egípcios combinaram engenhosamente ferramentas práticas com o seu rico misticismo cultural para apoiar as mulheres durante a jornada precária da gravidez e do parto. Bem-vindo a Histórias UOL! Hoje mergulharemos no fascinante mundo da gravidez no Antigo Egito. Notavelmente à frente do seu tempo, os antigos egípcios implementaram um currículo abrangente de educação sexual e dominaram uma miríade de técnicas contraceptivas, demonstrando a sua sabedoria incomparável em saúde pessoal e planeamento familiar. Embora seja verdade que é melhor deixar certas práticas antigas, como usar uma mistura de excremento de crocodilo e leite azedo nos anais da história, é importante reconhecer a engenhosidade de nossos ancestrais. Notavelmente, os antigos egípcios foram pioneiros na saúde sexual, elaborando os primeiros preservativos de linho para combater a propagação de doenças. A sua abordagem inovadora, numa época tão distante da nossa, sublinha um legado de inovação e preocupação com a saúde pública que continua a inspirar os avanços médicos modernos. A engenhosidade das mulheres antigas nos métodos anticoncepcionais é verdadeiramente fascinante. Elas utilizaram habilmente componentes da acácia, especialmente a goma, que possui propriedades espermicidas, tornando-a um método contraceptivo altamente eficaz. Esta descoberta notável permite-nos ultrapassar com confiança métodos mais arcaicos e menos atraentes, como o estrume de crocodilo. Além disso, estudos históricos revelam padrões intrigantes nas épocas de concepção, sendo julho e agosto os meses de pico. Essa tendência alinha-se de forma intrigante com os festivais de fertilidade romano-egípcios, destacando uma ligação cultural profundamente enraizada entre festividade e fertilidade. Nos tempos antigos, os meses de dezembro e janeiro testemunharam o menor número de concepções, possivelmente ligadas às primeiras práticas cristãs de abstinência sexual durante períodos sagrados, como o Advento e a Quaresma. Esta tendência reflete a interação entre crenças religiosas e comportamento reprodutivo. Os antigos egípcios, bem conscientes da necessidade de ambos os parceiros no processo reprodutivo, reconheceram a contribuição significativa dos homens. No entanto, em casos de desafios de fertilidade, a crença predominante era de que era a mulher quem necessitava de tratamento, uma perspectiva que destaca a evolução da compreensão da saúde reprodutiva ao longo dos tempos. Entre os remédios menos convencionais propostos nos tempos antigos, estava uma mulher agachar-se sobre uma mistura fumegante de incenso, óleo, tâmaras e cerveja, permitindo que a mistura vaporosa permeasse seu útero, uma prática que certamente pinta um quadro vívido e um tanto intenso. Juntamente com os seus métodos de controle da natalidade, os antigos egípcios também desenvolveram uma série de testes de gravidez que eram práticos e singularmente peculiares. Espelhando os princípios dos testes de gravidez modernos, um dos seus métodos mais confiáveis exigia que a mulher urinasse sobre várias substâncias e observasse os resultados, demonstrando uma compreensão precoce dos marcadores biológicos da gravidez. Em um de seus métodos de teste de gravidez, os antigos egípcios utilizavam uma abordagem fascinante envolvendo sementes de émer e cevada. A candidata urinaria em sacos contendo essas sementes. Se nenhum tipo de semente brotasse, isso era interpretado como uma indicação de que a mulher não estava grávida. Por outro lado, o crescimento das sementes de émer sugeria que ela estava esperando uma menina, enquanto o surgimento da cevada indicava um menino. Curiosamente, a investigação moderna sobre esta técnica antiga revela que a urina de uma pessoa que não estivesse grávida, na verdade, inibia o crescimento dessas sementes. Como um teste de gravidez independente, descobriu-se que este método é aproximadamente 70% preciso, demonstrando uma notável intersecção entre a sabedoria antiga e a ciência moderna. Embora a antiga prática egípcia de usar sementes de émer e cevada para testes de gravidez tivesse alguma base na realidade, a crença de que o tipo de semente que brotou poderia determinar o sexo do bebê cai no domínio da imprecisão científica. Outros testes de gravidez daquela época, com fundamentação ainda menos científica, incluíam métodos como cobrir os seios da mulher com óleo e depois analisar a cor das veias, além de diversas misturas peculiares envolvendo leite. Em outro teste de gravidez antigo e intrigante, uma mulher que já havia dado à luz misturava seu leite com purê de melão. A mulher que fazia o teste bebia então essa mistura e, caso apresentasse alguma doença, isso era interpretado como sinal de gravidez. Embora certamente mais rentável em comparação com métodos de teste modernos,
Como os testes disponíveis, por exemplo, na farmácia na Droga Raia, esta prática sublinha a natureza experimental da compreensão médica precoce. Apesar da reputação do Antigo Egito pelos avanços médicos e tecnologias inovadoras, parece que o parto e os aspectos de saúde relacionados eram áreas com foco menos concentrado, confiando mais em práticas e crenças tradicionais do que no conhecimento médico avançado pelo qual eram conhecidos em outros campos. O registro histórico sugere que no Antigo Egito havia evidências limitadas de unidades ginecológicas especializadas ou de partos assistidos por médicos. Em vez disso, acredita-se que o parto era administrado principalmente por outras mulheres que atuaram como parteiras. Para as mulheres da nobreza, as empregadas domésticas ou enfermeiras eram mais propensas a atendê-las durante o trabalho de parto. Contudo, para as mulheres das classes sociais mais baixas, o papel de parteiras era muitas vezes assumido por amigas, familiares ou vizinhas. Esta abordagem comunitária ao parto destaca um aspecto significativo do apoio social e da solidariedade feminina nos tempos antigos, onde as mulheres dependiam do conhecimento e da assistência umas das outras durante um acontecimento tão crucial na vida. Embora os registros históricos das práticas de parto no Antigo Egito sejam escassos, alguns documentos, como os Papyres Kahun e Ibers, fornecem informações valiosas sobre o conhecimento e as práticas médicas da época. Estes textos oferecem um vislumbre da compreensão e gestão do parto e questões relacionadas. No entanto, é importante notar que a maioria das mulheres grávidas no Antigo Egito eram provavelmente analfabetas, o que significa que elas próprias não teriam a capacidade de ler estes textos. Espera, como é? Tenho certeza que ficaram surpresos com isso. Nos tempos antigos, o parto era um evento que normalmente acontecia fora do ambiente hospitalar. As mulheres muitas vezes davam à luz nos telhados frescos das casas ou em um caramanchão especialmente designado para o parto. Esse caramanchão de parto era essencialmente um cômodo anexo à casa, construído com talos de papiro e coberto de trepadeiras, proporcionando um ambiente privado e natural para o parto. As posições de parto comumente adotadas pelas mulheres incluíam ficar em pé, ajoelhada ou agachada. Eles frequentemente usavam tijolos ou cadeiras de parto para ajudar a manter essas posições. Durante o processo, a parteira teve papel fundamental, estando presente para acolher o bebê no momento do nascimento. Durante o parto, nos tempos antigos, as parteiras frequentemente empregavam métodos naturais para auxiliar no processo de parto. Uma dessas práticas envolvia colocar uma tigela de água quente sob a cadeira de parto para gerar vapor, o que se acreditava facilitar o parto. Embora haja evidências limitadas de ferramentas médicas especializadas usadas especificamente para trabalho de parto, especula-se que certos instrumentos possam ter sido empregados. Esses poderiam ter incluído um instrumento semelhante a uma tesoura para diversos fins durante o parto e uma faca especial dedicada ao corte do cordão umbilical. Embora o corte do cordão umbilical seja um processo indolor devido à falta de nervos, os antigos egípcios não só estavam sintonizados com os aspectos físicos do parto, mas também compreendiam profundamente o significado do bem-estar emocional para as mulheres grávidas. Esta abordagem holística refletiu-se na utilização de árvores de parto e tijolos, que eram muitas vezes adornados com pinturas que retratavam cenas de parto e de feminilidade. Esses elementos artísticos provavelmente serviram um duplo propósito: proporcionar um ambiente reconfortante e positivo para as mulheres que passam pela jornada extenuante e potencialmente perigosa do parto, e celebrar a profunda experiência da feminilidade e da maternidade. No Antigo Egito, a gravidez e o parto eram, de fato, viagens longas e perigosas, mas navegar com sucesso por esses desafios trouxe um aumento significativo no respeito e no estatuto social das mulheres à medida que entravam na maternidade. A religião desempenhou um papel fundamental na experiência do parto. Devido às altas taxas de mortalidade de crianças e mães, os egípcios frequentemente recorriam aos seus deuses e deusas, buscando a intervenção divina para um nascimento seguro e bem-sucedido. Bes, reverenciado na tradição antiga como guardião das mães, era uma divindade fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das mulheres durante a gravidez e o parto. Ele não apenas protegeu as gestantes de forças malévolas, mas sua presença também foi um poderoso impedimento contra os demônios. Na mesma linha, Tauaret, com seu distinto rosto de hipopótamo, era um símbolo de proteção materna, frequentemente procurada por sua influência nutritiva na gravidez e no cuidado dos bebês. Ao lado destas figuras veneráveis, divindades como Ísis e Hathor eram veneradas no reino do parto. Eles foram imortalizados artisticamente nas câmaras de parto, adornando amuletos de marfim e varinhas que as gestantes colocavam em suas barrigas como talismãs de segurança e bênçãos para seus filhos ainda não nascidos.
Em tempos passados, o processo do parto estava intimamente ligado à mística das orações, dos feitiços e dos cânticos, cada um meticulosamente elaborado para facilitar um parto rápido e suave. Os rituais iam além da mera recitação, serviram como uma experiência transformadora para a futura mãe. Ao invocar invocações poderosas, ela transcendeu seu estado mortal, assumindo a reverenciada identidade de deusas como Hathor. Essa metamorfose não foi apenas simbólica, mas uma profunda afirmação de força e proteção, canalizando o poder da deusa para repelir o mal e a adversidade. Abraçar a essência divina de uma deusa durante a árdua jornada do trabalho de parto não foi apenas uma prática, mas um testemunho da resiliência e determinação destas mulheres. Nos raros casos em que estes esforços espirituais pareciam insuficientes, outro feitiço foi lançado, desta vez com um ousado ultimato aos deuses, alertando para as terríveis consequências caso algum dano acontecesse à mãe ou à criança durante o parto. Nos tempos antigos, a jornada de avaliação da saúde de um recém-nascido estava impregnada de tradições e crenças únicas. A chave para compreender a probabilidade de sobrevivência de um bebê está na interpretação das nuances de seus choros e expressões faciais. Um grito semelhante ao ranger dos pinheiros ou um olhar para baixo foi interpretado de forma ameaçadora como um prenúncio da morte da criança. Reconhecendo a natureza precária da infância, os pais prontamente atribuíram nomes aos seus filhos. Esses nomes não foram escolhidos levianamente. Alguns refletiam proteção divina, invocando nomes de divindades. Outros foram inspirados por características físicas ou aspirações futuras, como Pacamém, que significa o cego, ou Pacapu, que significa caçador de pássaros. Nesta época, os cuidados pós-natais para as mães também abraçaram uma sabedoria não convencional. O consumo de um rato foi aconselhado, enraizado na crença de que ele poderia curar diversas doenças e melhorar a qualidade do leite materno, transmitindo assim seus benefícios percebidos ao bebê. Nas culturas antigas, as práticas relacionadas com o parto e os cuidados infantis divergiam muitas vezes significativamente das normas modernas. Uma dessas práticas envolvia o uso de sangue menstrual, que era tido em alta conta por suas supostas propriedades místicas. Era crença comum que a aplicação de sangue menstrual em recém-nascidos poderia atuar como um escudo potente contra forças demoníacas. Este ritual, enraizado em crenças espirituais e culturais profundamente arraigadas, sublinhou até que ponto estas sociedades se esforçaram para proteger os seus membros mais vulneráveis. Os registros históricos sugerem que as mulheres nos tempos antigos frequentemente enfrentavam infecções fúngicas, provavelmente devido ao conhecimento médico e às práticas de higiene limitados da época. Estes desafios acrescentaram outra camada de complexidade à já intrincada experiência da gravidez e do parto. Agora, adoraríamos ouvir de você. Compartilhe suas próprias experiências de gravidez únicas e talvez bizarras nos comentários abaixo. Suas histórias acrescentam uma dimensão rica e pessoal à nossa compreensão desta jornada universal. Além disso, se você estiver curioso sobre os costumes e práticas da gravidez em uma região ou período histórico específico, deixe-nos saber nos comentários. Estamos sempre ansiosos para explorar e discutir esses tópicos fascinantes. Não se esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.